Olá pessoal, eu sou o professor Antônio Botão de Arquivologia e vamos fazer agora uma bateria de exercícios relativos à banca Sesgran Rio. Vamos ao conteúdo. Primeiro nós vamos tratar dos conceitos e princípios teóricos, como as questões nesse tópico são formuladas pela banca Sesgran Rio. Essa questão, que é no BNDES, em 2006, diz o seguinte: durante muito tempo, as noções de arquivo, biblioteca e museu se confundiram, não só pela finalidade e forma física dos documentos, como também porque essas instituições tinham o mesmo objetivo, pois na realidade funcionavam como grandes depósitos de documentos, de qualquer natureza ou espécie. Com a evolução da humanidade, os campos delimitaram-se e, nesse sentido, observa-se que, de uma maneira mais simplista, a finalidade das bibliotecas e dos museus é cultural, enquanto que a dos arquivos é primordialmente, letra E, funcional. Então, essa questão trata da finalidade das bibliotecas, dos museus e pergunta com relação à finalidade dos arquivos. Então, arquivos são funcionais, ou seja, essa palavra funcional remete a você entender que eles atendem à administração, no funcionamento das organizações, por via da produção documental. Somente arquivos têm essa característica, essa finalidade de ser funcional. Os demais órgãos de documentação, como museus e bibliotecas, têm finalidade cultural, ou seja, atendem à pesquisa educativa, científica e de qualquer outro cunho, mas não atendem administrativamente as instituições como os arquivos atendem. Então, resposta para essa questão, letra E. Vamos seguir. Essa questão aqui caiu na CAPES, concurso de 2008. Na cidade de Rio Preto da Eva, no Amazonas, a prefeitura conclama a população para recolher ao arquivo municipal documentos considerados históricos, reunidos pelas pessoas ao longo do tempo, a fim de complementar fundos ou séries arquivísticas, o que é prontamente atendido. Os documentos recebidos constituíam coleções de manuscritos históricos reunidos pelas diversas pessoas do município. Assim, o responsável pelo arquivo municipal conclui que essa coleção de manuscritos históricos, o quê? Resposta: não se considera arquivo. Ah, por quê, professor? Porque arquivo implica em uma acumulação natural dos documentos e não intencional, como foi essa atividade. Então, documentos históricos reunidos pelas pessoas ao longo do tempo foi caracterizado como uma atividade intencional. Isso é intencional. Então, isso não é considerado arquivo. Os documentos são históricos, vão ficar num arquivo municipal, num arquivo público, mas isso não é considerado documento de arquivo ou um arquivo. A gente, teoricamente, chama isso de coleção. Então, qual é a diferença de arquivo para coleção? Arquivo é acumulado naturalmente, por via das necessidades administrativas da organização. Coleção é montada, é feita artificialmente. Ou seja, intencionalmente. Então as pessoas foram acumulando, colecionando, guardando documentos históricos que elas tinham aleatoriamente, e aí formou-se uma coleção. Mas a gente não pode dizer que formou-se um arquivo, tá? Então essa resposta, a resposta correta é a letra A.
Então contradiz o que está dizendo que é uma finalidade arquivística, colecionar não é uma finalidade arquivística, a função básica do arquivo também não, torna-se a característica central do arquivo colecionar? Não, e sim acumular. Integra a metodologia de arquivo? Não, isso não faz parte da metodologia do arquivo. Então todas as outras alternativas contradizem o sentido da resposta correta. Letra A. Petrobras 2011, a prova 11. Considere os seguintes documentos. 1. Relatório de atividades do ano de 2009. 2. Folhas de ponto de outubro de 1999. Aí a questão pergunta o seguinte. Esses documentos se encontram respectivamente nas idades. Então, para vocês resolverem essa questão, atenta para o detalhe. O ano era 2011. Aqui ele tem relatório de atividades de 2009. Então, tem só 2 anos esse relatório de atividades. Então, a gente pode inferir que é um documento com 2 anos já está sendo usado, né? Então, a gente pode considerá-lo como um documento corrente. Já as folhas de ponto de outubro de 99, em relação a 2011, tem mais de 10 anos de uso. Então, a gente pode entender que já não estão no uso corrente, mas sim no uso intermediário, num arquivo, numa idade intermediária. Então, a resposta para essa questão seria a letra D de dado, corrente e intermediário. É uma questão polêmica porque você não tem que saber se o relatório de atividades ou as folhas de pontos são guardadas e por quanto tempo são guardadas. Aqui, a banca quis trabalhar a questão da sua perspicácia e entender que um documento é recente ao ano, né, que o concurso está sendo realizado, que a questão foi montada, então tem só 2 anos, então é um documento novo e que os documentos numa idade nova representam documentos da fase corrente. E folhas de ponto, no caso de 99, mais de 10 anos, 12 anos no caso, representam documentos que já não são tão novos, mas que ainda são mantidos nos arquivos para alguma questão legal, fiscal, né, jurídica. Então, se representam documentos intermediários. Mas não tem nada de incoerente aqui nessa questão. A resposta é letra D, corrente intermediária. BNDES 2010. Em uma instituição financeira, o arquivista identifica os conjuntos documentais que fazem parte do ciclo vital. Tais documentos vinculam-se à vida política e institucional da empresa e interessam principalmente ao público em geral. Essas características são específicas da fase. Resposta, letra B, permanente. Ah, professor, mas como? Se o documento faz parte da vida política e institucional da empresa, tudo bem. Mas atentem para o detalhe que eles dizem, a banca diz que interessam principalmente ao público em geral. Então não pode ser corrente nem intermediária, porque esses documentos, se forem correntes e intermediários, não interessam ao público em geral, só ao público interno da organização, que é que lida com esses documentos para o trâmite das atividades normais do dia a dia da organização. Agora, se eu digo que esses documentos de uma organização interessam ao público em geral, eles são liberados à consulta pública. E isso só se dá quando os documentos estão em uma fase permanente. Então a resposta correta para essa questão é a letra B de bola. Vamos adiante. BNDES 2008.
Em uma reunião de trabalho, o arquivista orienta os técnicos de arquivo sobre o entendimento conceitual a respeito da teoria arquivística. Inicia comentando que é nos arquivos correntes que se mantêm os documentos durante seu uso funcional. Nos arquivos intermediários, os papéis que já ultrapassaram seu prazo de validade jurídico-administrativo, mas que ainda podem ser utilizados pelo produtor, e nos arquivos permanentes, os documentos conduzidos para a preservação definitiva. Após a reunião, os técnicos em arquivos concluem corretamente que o tema central referia-se a quê? Resposta: letra E, ao ciclo vital dos documentos. O arquivista faz uma reunião, ele fala dos arquivos correntes, o que eles são, que documentos eles têm, vai falar dos arquivos intermediários e também dos arquivos permanentes. Então, o motivo, o assunto da reunião é o ciclo vital dos documentos. Resposta, letra E. Questão da CAPES 2008. No século XX, algumas teorias sobre o escritório sem papel foram aventadas e hoje, no século XXI, essas teorias não se confirmaram, pois a produção de documentos convencionais ou não continua intensa, gerando a formação de grandes depósitos de armazenamento. Em alguns desses depósitos, é fundamental a economia de pessoal, espaço, tempo e equipamento, além da racionalização da guarda e preservação dos acervos, visando a responder rapidamente às questões da administração. O que caracteriza os depósitos de arquivamento? Letra A, intermediário. Ah, professor, esclarece mais. Quando se fala em depósito, é um lugar onde eu vou guardar algo e que eu não vou usar tão cedo, não vou mais usar em algum momento. Outra dica é que a característica do arquivo intermediário é que é um lugar para desafogar espaço nos arquivos correntes, né? Então, o arquivo intermediário ele armazena grande quantidade de documentos num espaço muito grande. Porém, como não se consulta muito, não precisa de pessoal, né? A economia de espaço é no arquivo corrente, porque ele desafoga o que não está sendo mais usado frequentemente, né? Então, com isso, você economiza tempo e equipamento. Você racionaliza, ou seja, simplifica a guarda e preservação desses documentos no intermediário, visando responder rapidamente às questões da administração. Muita gente confunde que ele está falando de um corrente, porque na questão ele coloca que é para responder rapidamente às questões da administração. Arquivo é para responder rapidamente às questões da administração em qualquer fase. O fato dele responder rapidamente às questões não o torna corrente. Às vezes as pessoas confundem o rapidamente responder às questões com o uso frequente dos documentos. Uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa. Então, responder rapidamente às questões, o corrente tem que fazer, o intermediário tem que fazer, o permanente também tem que fazer. Agora, o corrente é caracterizado pela frequência de consulta aos documentos. Agora, rapidez no atendimento às questões da administração, isso qualquer arquivo tem que fazer em qualquer idade. Então, cuidado para não confundir isso. A resposta correta para essa questão é letra A, arquivo intermediário. Depósito de arquivamento intermediário. Quando se falar em depósito também, já lembrem logo do intermediário. Seguindo. CAPES 2008. Considerando os estágios de evolução dos arquivos, aquele que se caracteriza pelo desempenhar de suas funções no estágio de terceira idade constitui o quê? Letra B de bola, o arquivo permanente. Falou em terceira idade, é o permanente. Ah, professor, mas na teoria a gente viu também que o morto é um apelido do arquivo permanente. Sim, mas é um apelido no sentido pejorativo.
É equivocado. Se você vir morto numa prova, realmente ele vai se referir ao permanente. Mas é uma forma inadequada de você nomear o arquivo. Então, o arquivo de terceira idade, a gente chama de permanente, não de morto. Então, a resposta correta é, com certeza, aqui a letra B de bola. BNDES 2010. Transferência é a passagem dos documentos dos arquivos correntes para os intermediários. Quais são os tipos básicos de transferência? A gente tem como tipo básico de transferência a letra A, permanente e periódica. Permanente, a gente tem quando uma instituição cessou as suas atividades, né, fechou, se tornou um fundo fechado, e não houve outra organização que a sucedesse. Então, essa transferência dos documentos que ainda podem ser usados para questões administrativas vai ensejar uma transferência permanente, vai de vez para o que a gente chama de instituição arquivística pública na esfera de competência. E transferência periódica é aquela que acontece da corrente para a intermediária de tempos em tempos, sempre que necessária, dentro de uma instituição que ainda funciona, que ainda produz e recebe documentos, ou seja, constitui o que a gente chama fundo aberto. Resposta para essa questão, letra A. Petrobras 2011. A passagem dos documentos do arquivo corrente para o intermediário e a passagem do arquivo intermediário para o arquivo permanente são chamadas, respectivamente, fácil essa, né? Transferência e recolhimento. Letra D de dado, a resposta para essa questão. Vamos adiante. BNDES 2006. Segundo Belotto, 2004, a distância entre a administração e a história, no que concerne aos documentos, é, pois, apenas uma questão de tempo. Assim, os documentos gerados ou recebidos pela administração no cumprimento de suas atribuições, após o esgotamento de sua finalidade, são vestígios de um cotidiano passado, ou seja, manancial de informações históricas. Porém, nem tudo que é produzido pela administração adquire valor secundário. Sobre o valor documental, afirma-se que... Então vamos lá ver quantas afirmações estão corretas para a gente marcar a resposta. 1. Adjetiva como secundário o documento que, ainda na fase corrente, mostrou-se capaz de servir como prova de determinadas ações? Não, isso é errado. Se ele tem um valor secundário, ele não pode estar na fase corrente. Ele tem que estar na fase permanente. Então, isso está errado. 2. Chama-se primário o valor apresentado pelo documento no cumprimento de suas finalidades a que sua produção se propôs. Isso aí está correto. Então, a produção do documento se propõe a produzi-lo num caráter administrativo. Então, a sua produção tem a proposta de torná-lo um documento administrativo, de criá-lo para fazer alguma atividade no sentido administrativo para a organização. Então, o valor primário coincide com a produção documental. Então, isso aqui está correto, esse item. 3. Tem valor secundário os documentos que, após o cumprimento de suas funções administrativas, possuem valor informacional relevante. Isso aqui está correto. Então, o valor secundário ele é dado aos documentos que, após cumprirem seu trâmite administrativo, não tem mais valor para a administração, mas adquirem um valor informativo, um valor probatório ou histórico para além do seu valor primário. Então, esse item 3 está correto. 4. Considera-se de valor primário o documento que esteja ligado à política administrativa e à história do órgão. Isso está errado.
A política administrativa, tudo bem. Agora a história do órgão, a gente já tem o secundário. Não é chamado de primário. Então, corretas estão a 2 e a 3 apenas. Então, a gente tem que marcar aqui a letra C de casa para essa questão. BNDES 2008. Um grupo de pesquisadores, auxiliados por um técnico de arquivo do Banco Nacional Social, trabalha na análise do acervo histórico. O coordenador do grupo explica que, conforme a orientação do arquivista, é importante destacar nesta empreitada o valor secundário dos documentos, que devem evidenciar características de documentos o quê? Eventuais e sigilosos? Não. Documento eventual é documento de guarda na fase corrente. Então não tem nada a ver, porque eu estou falando em valor secundário, então estou falando de documento permanente. Classificatórios informacionais? Também não tem nada a ver. Circunstanciais e custodiais? Não. Probatórios e informativos? Sim. Letra D de dado. O valor secundário é o valor histórico, probatório e informativo que o documento tem para além do primário. E não caberia a época corrente intermediário, a gente liga a valor primário. Então, letra D de dado, o gabarito dessa questão. BNDES 2009. A partir de um processo de reestruturação do sistema de arquivos de um banco, e com o objetivo de evitar a proliferação de depósitos de documentos que causaria transtornos à instituição, como o aumento da quantitativo de recursos humanos e a dispersão de originais e cópias dos documentos, o técnico em arquivo, com base nos princípios e normas gerais da arquivística, tem de estabelecer como recomendação especial que o arquivo intermediário seja subordinado técnica e administrativamente ao arquivo, ao contrário do que muita gente pensa. Letra A é permanente. O arquivo intermediário, muita gente pensa que ele, por desafogar documentos nos setores de trabalho, espaço nos setores de trabalho, que ele é subordinado ao arquivo corrente. Não é. Ele é uma consequência do corrente com o que o corrente não usa mais. Com relação ao que o corrente não usa mais. Ele é uma consequência, mas não é subordinado técnica e administrativamente ao corrente. Ele é subordinado ao permanente. Por quê? Como ele é uma consequência do corrente, ele está lá numa fase, representa uma fase transitória para os documentos. Mas para irem para o permanente, tem que ter um critério muito rígido de avaliação para se selecionar os documentos que realmente são passíveis de irem para o permanente, para não gerar um acúmulo indevido em termos de volume documental para os arquivos permanentes e onerá-los, porque já é caro manter os documentos nele devido às características e especificidades, né, para se manter esses documentos lá. Então, para não gerar mais custos com pessoal, com espaço e com equipamentos, existem esses procedimentos que o intermediário segue, mas acatando, né, o que o permanente determina para que ele haja de acordo e só mande realmente o que é devido para ele. Então, o intermediário é subordinado técnica e administrativamente ao permanente. Letra A, resposta para essa questão. Questão da CAPES 2008. Os documentos de um arquivo possuem valores característicos que evidenciam as suas funções. Assim, quando testemunham a política e os procedimentos adotados pelos órgãos, quando envolvem proteção de direitos a curto e a longo prazos e apresentam caráter probatório e valor legal, podendo também registrar o controle orçamentário, são identificados como documentos de valor. Letra D, primário. Então, a questão dos valores
está muito baseada no que ele fala em termos de características dos documentos. Então, se eles falam da política, os procedimentos adotados pelos órgãos, proteção de direitos a curto e longo prazos, e apresentam caráter probatório e valor legal, né, podendo registrar controle orçamentário, está identificando aí o valor também administrativo, eu estou lidando aí com o valor primário dos documentos. Letra D de dado, a resposta para essa questão.